Fala pessoal, só alinhando uns textos aqui, confirmem para mim se tá tudo ok, áudio e vídeo para vocês aí. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar com vocês aqui à noite. Para exercer uma decisão particular que eu tomei, né? Então, volta e meia vocês me veem aí envolvido em algumas questões que aparentam ser polêmicas sobre um dos projetos que eu tenho sobre enfrentamento de abuso sexual cometido no ambiente religioso, né? Mas, excluindo isso, a gente, como homem de Deus, como pastor, como irmão, a gente escolhe às vezes pela diplomacia, né? Vê os erros. E não é que você passa pano aos erros, é que você pode dizer, não é da minha conta, não tenho nada a ver, vou ser diplomático aqui. Leonard Ravenhill falou algo muito forte, né? Que o homem de Deus não deveria ser diplomático, e sim um profeta. E qual é a minha decisão? Confrontar nossa hipocrisia de alguma maneira, porque olha só, como evangélicos nós somos unidos contra ideologia de gênero, nós somos unidos sobre casamento homoafetivo, nós somos unidos contra o PT, nós somos unidos por inúmeras coisas que ferem a nossa fé de alguma maneira. Mas quando o assunto nos toca internamente, a gente se levanta como uma turma do não julgueis. Cada um cuida da sua vida. Deus é bom, só Deus é o juiz. E lá. Então, como povo de Deus, quando é pra gente confrontar o erro e o pecado do mundo, a gente é muito eficaz. Mas quando o erro é nosso, a gente não se posiciona. A gente terceiriza, a gente dá uma de João sem braço. E as ordens do apóstolo Paulo a Timóteo, a Tito, por exemplo, são muito fortes, né? E aqui o que eu quero falar essa noite não é para criar uma apologia de briga, de briga teológica, quem está certo, quem está errado. Mas, gente, existem absolutos de fé. Existem absolutos de fé que as Sagradas Escrituras estabelecem e determinam. Uma coisa é, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo aqui na igreja que eu pastoreio. Olha, esse copo é um objeto. E todo objeto e todo ser, ele possui um ângulo de 360 graus. Então, o mesmo objeto pode ser visto de um ponto de vista. Então, nós vamos olhar para esse copo, cada um de nós, e nós iremos ver nesse copo uma coisa que o outro não está vendo. Então, eu uso esse exemplo para dizer o seguinte, olha, Deus, ele não é previsível, ele não pode ser capturado por nós. Nem o nome Deus o define para ele mesmo. Então, quando nós, bíblica e teologicamente, falando que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus, a gente não está sendo estúpido de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus para ele mesmo. Porque assim,
Deus não caberá numa definição. Nem o nome Deus o define. Então, mas precisamos estar posicionados de que maneira? Gente, a Bíblia é totalmente a palavra de Deus revelada à sua criação, à humanidade. Então, nessa visão que nós podemos ter de Deus distintas, é óbvio que um verá o juízo de Deus, outro verá o amor de Deus, outro verá a misericórdia de Deus, outro verá em Deus um pai social a cuidar dos pobres, órfãos, estrangeiros e viúvas. Um olhará para Deus e verá a criatividade. Um olhará para Deus e verá a doutrina. E nenhum erro com isso. Deus é mais que aquilo que nós entendemos dele. Mas onde que está o problema que tem se tornado comum no século XXI? Fazemos do nosso ponto de vista o todo de Deus. Quem viu o amor de Deus idolatrou o amor. C.S. Lewis, escritor de Crônicas de Nárnia, já previu esse problema desde a década de 70. Disse ele, quando o amor se tornar um Deus, ele se tornará um demônio. Dito e feito, século XXI é o tempo histórico no qual as pessoas colocaram o amor de Deus acima de todos os seus outros atributos. Deus é amor, é óbvio, mas eu não posso fazer da minha porção de revelação de Deus, que é o amor, o todo de Deus. Eu não posso olhar para o juízo ou para a ira de Deus contra o pecado e contra o pecador e fazer a ira o único atributo de Deus. Eu não posso transformar Deus num revolucionário social. Eu não posso transformar Jesus num anarquista porque ele virou a banca dos mercadores. Eu não posso customizar nem a Deus, nem a Jesus e nem as Sagradas Escrituras a partir daquilo que é a porção da minha revelação. E o desastre todo no século XXI é que as pessoas, não sei por apostasia, mas muito com certeza, sabe de que maneira? Administrando aquilo que a Bíblia condena. Porque muitos estão relativizando a Bíblia como a palavra de Deus total revelada a nós. Porque se eu reconhecer a Bíblia como totalmente a palavra de Deus, eu não vou poder administrar ocultamente aquilo que a Bíblia condena. Então eu vejo muito isso. Rodei, 2018 para 2019, eu rodei 25 países pregando o Evangelho. Quando você me vê fazendo resistência à liderança evangélica no país, não é porque eu bati a cabeça e acordei maluco não, irmão. A instituição evangélica está falida moralmente e espiritualmente também. Eu não decidi sair fora do barco à toa, não. O negócio está feio. E eu até no passado julgava os desigrejados. Tenho até que pedir desculpa porque eu não tinha noção da podridão do panorama da instituição evangélica. E o que eu vi de perto? Muitos líderes evangélicos ferindo as Sagradas Escrituras para se sentirem menos culpados. É como se eles criassem uma nova teologia ou forçassem a teologia histórica para que a Bíblia se adeque ao pecado que eles estão praticando. E eu vou entrar nisso aqui daqui a pouco. Porque, irmão, para quem está sendo transformado por Deus, até na capa da Bíblia nós cremos. Porque, olha só, isso é tão fajuto, porque se nós cremos que Deus é soberano e criador de todas as coisas, ele não pode ser vítima de concílios históricos. Olha, a Bíblia foi manipulada por homens. Me poupe. Se Deus é soberano, você tem que decidir, ou Deus é soberano ou ele é vítima. Se ele é uma vítima que precisa de ti, humanizando ele, customizando ele, decorando ele para que ele se torne mais agradável a esse mundo pecador e caído, onde que cabe a soberania? Onde que cabe a resposta que ele deu a Moisés? O que eu direi sobre ti ao povo? Eu sou. Isso dá a noção de eternidade e continuidade. Fui, sou, serei e para sempre e eternamente continuarei sendo. Então Deus não precisa da tua ajuda não, lindão. E nem da minha.
Ele não é vítima, ele é soberano. E eu vi de perto, muitos da liderança evangélica estão querendo desacreditar textos bíblicos com essa falácia que a graça nasce em Jesus. Querido, a graça nasce antes da fundação do mundo. O evangelho não nasce no Novo Testamento. A Bíblia toda é o evangelho de Deus. O favor imerecido começa quando o Senhor sacrifica animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Mas o pessoal vem com essa falácia como se Jesus fosse a salvação do plano que deu errado. Entendeu? Olha, deu tudo errado com os profetas e com a lei, Jesus veio salvar. Porque João diz, né, 1 João, capítulo 1, verso 12, se não me falha a memória, e a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, uau, por meio de Jesus. Por favor, queridão, uma teologia sistemática resolveria seu problema, entendeu? Então, você está dizendo que Jesus é alguém fora da Trindade, que Jesus é a aparição neotestamentária, mas que Jesus não é Deus participante da Trindade. Que Jesus não é o Logos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, não leu? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus. Então Jesus é Deus, componente da Trindade, que decidiu nos agraciar com seu perdão antes da fundação do mundo. Então, todos os desastres estão acontecendo porque a gente está se distanciando do fato bíblico. Nos tornamos, olha só, tecnológicos. Quem sou eu para falar de estética? Mas olha só, há 2 semanas atrás eu estava no meu Instagram e eu olhei o Instagram de um pastor querido, pastor do reino, pastor cheio de amor. Mas quando eu entrei no Instagram dele, meu coração doeu e aquela vontade de chorar, dizendo: ô Jesus, o que nós fizemos com a tua igreja? Porque todo mundo pulando, cantando, as luzes, fumaça, e tudo brilhando, e todo mundo pulando, e aquela dor no meu coração, e eu perguntando, onde que está o lugar das Sagradas Escrituras? Olha só, gente, se eu fosse um pastor tiozão de terno e gravata, legalista, falando isso para você, você poderia descartar. Mas eu sou um pastor com a cara tatuada. Quem sou eu para falar que a modernização é um problema? Mas eu quero falar para você que a modernização se tornou um grande problema. Tornamos o altar num palco e o culto num show. Quando eu mudei para o prédio onde a igreja que eu pastoreio hoje se localiza, eu também entrei nessa vibe de vamos fugir da religiosidade, vamos tentar novos ares, repaginar a nossa fé. E eu mandei pintar as paredes de preto. Depois do meu primeiro culto, a dor no meu coração, e eu fui orar e permiti que o Espírito Santo de Deus tornasse clara aquela dor para mim. E a noção foi essa. Um amigo meu, pastor da Bola de Neve, falou: nossa, é top pintar de preto, é top apagar as luzes na hora do louvor, o pessoal se sente mais confortável. Porque o cara quer chorar, mas se tiver de luz acesa, ele não fica confortável para adorar a Deus. E quando eu fui com essa dor para Deus, dizendo: olha, cadê a simplicidade? Porque a simplicidade é uma luz acesa e o pregador mandar você abrir as Sagradas Escrituras e você abrir. E não simplesmente acessar no teu aplicativo, porque se a bateria do aplicativo acabar, a tua Bíblia acabou. Mas a repreensão do Espírito Santo de Deus ao meu coração foi: se vocês precisam apagar as luzes para me adorar, eu nem quero saber que tipo de adoração vocês estão me dando de segunda a sábado. Se vocês congregam e chamam essa congregação de casa de Deus, vocês precisam desligar as luzes por vergonha de me amar, por vergonha de me adorar. Então olha só, gente, desde que o pastor Jack, pastor amigo meu, postou um vídeo do Carl Lentz,
que é o pastor, mentor do Justin Bieber, desde que ele se converteu no início, meu coração trancava, sabe por quê? Porque o irmão é bonito, o irmão é forte, o irmão é sarado, mas algo arranhava no meu espírito, no meu coração. Então, a primeira vez que eu vi o pastor com uma camisa gola V, então ele forte, a camisa gola V vinha até o peito dele aqui, ó, e ele bem performático, bem atualizado, moderno, tecnológico, e aquilo de alguma maneira arranhava meu espírito, arranhava meu coração. Cara, não tá assim. Eu não posso ser fariseu de dizer que tá errado. O mundo muda, as coisas atualizam. Mas, pô, cara, o cara expondo o corpo no púlpito. Tá. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E tem um mês aí que ele mais ou menos postou que traiu a esposa, se afastou do ministério. O Brian Houston, que é o líder apostólico da Hillsong, fez uma nota, abriu uma sindicância para investigar se foi só o adultério, se existem coisas além disso. O que eu quero dizer com isso, irmão? A gente agregou muito a fé. Isso é muito bom. Olha só, você pode hoje, cara, olha só, tem 627 pessoas me ouvindo. Eu sou pastor em Brasília, da Igreja Vivo por Ti, e nós temos aqui congregando conosco por volta de 600 irmãos. Mas olha só, eu estou aqui, olha, se Paulo tivesse vivo, Paulo não seria um fariseu de dizer que a tecnologia era inimiga da fé. Pelo contrário. Então eu estou falando com a quantidade da membresia da igreja que eu pastoreio. 650 pessoas me ouvindo aqui. Isso aqui é um culto, isso aqui é uma carta moderna. Então eu não quero ser fariseu. Eu estou dizendo que ao inserirmos coisas demais na fé e na simples pregação do evangelho, talvez a gente tenha se esquecido de coisas fundamentais. Ou seja, pastores modernos demais subindo ao altar com seus iPhones, iPads, mas onde que está a sua velha Bíblia? Onde que está a paixão que nós tínhamos no início da nossa fé de comprar uma Bíblia de estudo, 1, 2, 3, 4 canetinhas de marca-texto? Qual o prazer hoje que nós temos no texto? Ou nós abrimos só o aplicativo na hora do culto quando o pregador manda? Então, às vezes, a gente atualizou demais, contextualizou demais e fundamentou de menos. E agora a gente está colhendo o preço. Uma geração de pastores sensuais, uma geração de pastores idólatras aos seus números. Eu falei hoje num vídeo mais cedo, isso que o pastor Anderson não falou, isso que o pastor Anderson falou não é errado. É o pastor Anderson. Ele tem 350 mil seguidores no Instagram, e daí? Eu posso ser do diabo. Será que tu não confronta o que eu te falo com aquilo que está escrito? Tu não faz a síntese? Então, é porque é moderno? É porque tem seguidores? É porque é escritor de livro? É porque está na moda? É porque a igreja é preta? É porque tem telão de LED? Eu quero saber se nós somos a geração que vai crivar o que está sendo dito a partir daquilo que está escrito. O que a Bíblia diz, como a Bíblia diz, o que a história, os vultos históricos da nossa fé, os grandes reformadores, os pais na fé, os apóstolos do Cordeiro, o que eles dizem. Mas hoje não, hoje é uma coxa de retalho, um remendo infernal, uma customização do escândalo. Chegamos ao ponto de negarmos a teologia bíblica e criarmos a teologia do bem-estar. Não podemos ofender o homem pecador, mas Paulo disse lá aos Coríntios, a cruz é escândalo. Ninguém vai para culto cristão para se sentir bem. Nós vamos para um culto cristão para dizer Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Eu não vou para um culto cristão para me sentir em paz, mas para ter noção da minha responsabilidade moral e existencial com o meu Criador.
E é aquilo que ele deixou escrito para mim, que nós chamamos de Sagradas Escrituras, que eu vou fazer o caminho que ele determinou. Então Deus não tem nenhum compromisso com a minha fidelidade. Deus tem um compromisso com a minha obediência. Então, tanto de maluquice. Minha esposa às vezes pega os vídeos e me mostra um pastor num culto, irmão, com a flecha invisível, a flecha da unção. Aí o cara puxa a flecha, solta a flecha e o povo finge que cai no poder. O outro tinha uma marreta de plástico, que era a marreta do Thor, a marreta da unção. Aí bate a marreta na cabeça e o outro cai, e o outro passa o paletó, e vem as loucuras. E para piorar, chegou a minha geração pastoral, que é a geração dos pastores emergentes, os pastores tecnológicos, os pastores da hype, os pastores do iPhone, os pastores da calça leg, calça vácuo com a cara tatuada. E eles podem não cometer os escândalos que os neopentecostais cometem. Mas, se você prestar atenção, a geração atual é a geração mais sensual que já existiu. Porque é a geração da selfie, é a minha e a sua geração. É a geração da exposição, que precisa estar na moda, que precisa estar em evidência. E para estar na moda hoje, você pega o Ed Renekiewicz, ser inteligentinho, tá na moda. Tá na moda dizer que a Bíblia é antiquada. Tá na moda ser inteligentinho na manobra das Sagradas Escrituras. Tá na moda pegar a teologia, misturar com psicologia, com psicanálise, com filosofia, com história, falar sobre Freud, falar sobre Jung, falar sobre Nietzsche e botar um pouquinho de Jesus naquela suruba intelectual toda. Tá na moda. Então não é mais sobre um Deus de amor salvando o mundo pecador. É sobre o pregador ser amado pela cultura. Tem alguma coisa errada, irmão. Os nossos irmãos estão morrendo pelo mundo. Tá aí o missionário chileno Vergara. Segue ele aí no Instagram para chorar. Todo dia ele posta a morte dos nossos irmãos pelas nações. Então nenhum homem de Deus, o evangelho não existe para pregador ser amado pela cultura. Ou o mundo se converte, ou o mundo nos odeia, irmão. Compromisso da nossa pregação não é com o bem-estar de um mundo que ofende o Criador do universo todos os dias. Ou esse mundo em rebelião contra Deus se converte, ou ele odiará o pregador das boas novas. Porque sabe o que é boa nova? Boa nova não é que Jesus foi para a cruz para nos salvar do diabo. Jesus foi para a cruz para nos salvar da Trindade. Porque a gente ama pregar João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas que tal no mesmo capítulo pregar o último versículo do texto, que é o versículo 36, que diz que aquele que permanecer rebelde ao Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Então sabe o que é boa nova? É que você nasceu destinado ao inferno. Esse é o seu merecimento, essa é a sua recompensa. Você não merece nada, você merece morrer eternamente. Eu mereço morrer eternamente. É por isso que amamos esse Deus de perdão. É porque o nosso mérito é a morte, e não o bem-estar, e não a felicidade. E a boa nova é que esse débito que temos para com Deus, ele pagou nele mesmo, através da morte do seu Filho Jesus. Então nós estamos livres em Jesus de pagar para a Trindade o que nunca conseguiríamos pagar. Então, qual é a nossa gratidão a Deus? O que é santidade? A não ser um desejo profundo do nosso ser de agradecer a Trindade, de agradecer a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, um débito que, se nós vivêssemos e morrêssemos 1 bilhão de vezes, nós não seríamos capazes de pagar.
Então vem uma geração sensual como a minha dizer que a graça é patrocínio para o pecado? Olha a loucura, para eu começar a entrar no assunto. A loucura é tão grande que os pastores sensuais da minha geração estão dizendo que reino e salvação não é a mesma coisa. Olha só, que aquele que vive em pecado não perde salvação. Ele só deixou de reinar em vida. Que papo é esse? Porque eles dizem, olha, salvação não tem nada a ver com reino. Como se eles entendessem reino como recompensas pela obediência. Mas olha só, gente, reino é a casa. Salvação é o convite para habitar nessa casa. Como? Olha só, a conexão. João Batista, Jesus, falou, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus, irmão, a palavra reino, a palavra grega para reino é a palavra basileia. Então não entenda reino de Deus só como espaço-tempo geográfico. Entenda reino de Deus, um dos sentidos da palavra basileia é a extensão da autoridade de um rei. Ou seja, reino de Deus não é só uma questão geográfica de espaço e tempo. Reino de Deus é a autoridade do rei desse reino, que é Jesus, sendo exercido na vida de quem foi salvo. Se eu sou salvo, eu sou cidadão do reino. Se eu sou cidadão do reino, eu vivo debaixo da autoridade, da vontade objetiva e propositiva desse rei. Então que papo é esse? Que salvação e reino são coisas distintas? Não, são componentes elementares da mesma equação. Porque eles usam essa falácia para dizer que você não é o que você pratica. Ah, irmão, como assim você não é o que você pratica? É óbvio que você é o que você pratica. Eles querem, com essa falácia, dizer que a graça de Deus é a tolerância para você viver o mais perto do inferno e do diabo e ainda ser considerado um crente. Você é o que você pratica. Se você adultera, você é adúltero. Se você consome pornografia, você é pornográfico. Se você mente, você é mentiroso. Se você mata, você é homicida. Politicamente correto, não pode entrar dentro da teologia. Você é o que você pratica. Não vem com esse papo. Tá? Você não é um neófito que converteu a um dia, a uma semana, a um mês, a 6 meses, nem a um ano. Quanto mais o tempo passa, mais responsabilidade moral com o rei, com o reino, com a trindade, com as sagradas escrituras, com a obra missionária do reino do teu rei, tu estaria comprometido. Se tu tem 10 anos de fé, tu não estava perdendo tempo com a mão no teu pênis, tu estava dando fruto, plantando igreja, criando projetos, fazendo missões. Então que papo que é esse, que o evangelho é só inclusão para gente doente, e esse povo doente nunca cura? Esse povo doente nunca toma postura? Esse povo doente nunca transforma? Esse povo doente nunca se estabelece? Então a gente estabeleceu o evangelho, irmão, como um hospício de lunático, um hospital que nunca cura seus doentes. Um monte de pastor tarado, um monte de pastor abusador. Tô indo viajar agora para fazer coisa que pastor não deveria fazer. Prender, ajudar a prender outro pastor. 8 vítimas o cara fez na igreja, menor de idade e tudo. Servir as vítimas com psicólogos, com advogados. E o Ministério Público foi lá, aceitou a denúncia e prendeu o cabra. Como que eu posso cometer a maluquice de dizer que esse cara não é o que ele pratica? Que a graça de Deus contabiliza esse escárnio? Que esse camarada não está ferrado quando Jesus voltar? Como
que ele vai justificar o injustificável? Jesus Cristo disse: se vocês ferirem um dos meus pequenos, se vocês escandalizarem um dos meus pequenos, seria melhor que vocês amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e pulassem nas profundezas do mar. Que loucura que é essa? Que a graça é um patrocínio para fazer o que se bem entende, e depois ir com a cara lavada para dizer que você não é o que você pratica, que o pecado só tira o teu reinar em vida, tu não vai prosperar, tu não vai ser pleno, mas salvação... Irmão, olha só, Jesus não salvaria alguém que vai se parecer com o diabo. Das evidências da salvação é a santificação. Santificação não salva, santidade não salva, mas santidade também é evidência de salvação. Ou seja, você não é um desgraçado para sempre, você não é um filho de Adão para sempre, você não é um infiel para sempre, você não é morto para sempre. Progressivamente você se torna quem Deus na eternidade projetou para você ser. Agora o cara tem 5, 10, 15, 20 anos de fé com essa ladainha furada que você pode impor à graça sua safadeza, sua falta de caráter, sua falta de compromisso, sua infidelidade conjugal. Nunca, jamais. Você, irmão, ao se colocar diante do trono de Cristo, vai ter que pagar o que você nunca conseguirá pagar. Porque olha só, o que é santidade se não agradecimento? E quem mesmo tendo Jesus como Salvador, decidiu ofendê-lo com a vida ímpia e pecaminosa, como que explica isso na eternidade? Como que explica? Como que tu vai explicar o inexplicável? Olha só, eu falo para os irmãos aqui, sempre falo com os homens na maçonaria, isso aqui não é para me exaltar, mas para você sentir o peso da responsabilidade. Eu estou convertido há 21 anos. Há 20 anos eu estou sem consumir pornografia. Sabe por que eu estou há 20 anos sem cometer pornografia? Por medo. E não porque eu sou bom. Por medo. E não porque eu sou mais forte que você. Olha que vontade de chorar, velho. E que medo é esse, pastor Anderson? Os atores pornôs que me davam prazer há 21 anos atrás são potencialmente meus irmãos, cara. Quando isso desceu como um rema no meu coração, meu Deus, eu estou escravizando quem Jesus veio libertar. Meu Deus, a atriz pornô pode ser a minha irmã em Cristo. Como isso mexeu comigo, cara. Como isso mudou as minhas estruturas, matou o meu prazer ali pelo pecado, cara. Na hora, meu Deus, Jesus morreu por essas pessoas que está me dando prazer, cara. Jesus morreu por essas pessoas aqui, cara, que eu estou usando como meu prazer sexual. Pou! Você lembra daqueles versículos? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cara, na hora assim, ó, pum! O rema na minha consciência, o rema no meu coração. E a cura imediata, instantânea. 20 anos sem pornografia e não vou voltar, não vou voltar. Eu não vou voltar porque eu sou forte. Eu não vou voltar porque eu não sou melhor que você. Eu vou voltar porque eu decidi amar esse Deus que morreu por mim, cara. Eu não vou voltar porque esse Deus que morreu por mim me ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e me ensinou a amar o meu próximo como eu me amo. Então, eu me amo a partir da dignidade que a cruz me deu, meu brother. Eu me amo a partir da dignidade que a cruz me devolveu.
Então eu tenho que olhar para o meu próximo com a mesma dignidade que a cruz do Calvário me deu, cara. E não é dignidade nenhuma ser um ator pornô, ser uma atriz pornô. Pá! A cura vem quase que imediata, a cura vem quase que instantânea. E, cara, me permita falar isso, que geração terrível é essa nossa, velho. Como que você pode zombar de algo que transforma vidas, cara? Como que você pode, a cada ano que passa, ao invés de santificar, ao invés de mudar a vida, cara, você fica querendo encontrar bases bíblicas para continuar cometendo pecados, cara? Quando você deveria ter um pânico, um terror da majestade de Deus, misericórdia, eu encontrarei esse Deus de perdão um dia. Nós não tememos a Deus porque Ele é mau, nós tememos a Deus porque Ele é bom. Meu Deus, como um Deus que é bom, um Deus que é amor, vai fazer com que o Anderson preste contas? Meu Deus, que pânico, que terror, positivamente falando. E tem gente querendo, ao invés de encontrar a base bíblica para transformar a vida, tem gente querendo encontrar base bíblica para justificar uma vida desgraçada, uma vida miserável no pecado. Tem gente querendo encontrar a base bíblica para dizer que uma mulher que apanha no casamento tem que continuar casada com um cara que é crente, com um cara que é pastor. Tem pastor querendo encontrar a base bíblica, biológica, fisiológica, para masturbação, para traição, para infidelidade, gente. Olha só, gente. O Deus que morreu por nós não merece o tipo de igreja que nós somos hoje. Não merece. Jesus foi para a cruz por amor a nós, cara, e Ele não merece o tipo de igreja que nós somos. Ele não merece o que você está fazendo, meu brother. Porque olha só, esquece que você vai ter que prestar conta, esquece que você vai ser julgado, esquece que você vai ser salvo. O seu pecado, no mínimo, brother, é egoísmo. Porque existem pessoas morrendo nesse exato momento e você está traindo seu cônjuge. Existem pessoas na sua cidade morrendo nesse exato momento e você está, cara, viciado em pornografia. Então não é sobre você, velho. É sobre o que ele poderia estar fazendo através de você. E você não permite, você continua a viver em pecado. Porque ele não vai te usar em pecado. Não que ele não queira, mas que ele não comunga. Ele é luz e não comunga com trevas. Mesmo que ele quisesse, ele não pode. O pecado é a morte do endereço de Deus aqui na terra. E a santidade nada mais é que o endereço de Deus aqui na terra. E quanto mais você vive em pecado, cara, mais você impede Deus de ter um endereço entre os homens. Cara, Jesus merece a Trindade dizer que o céu mora na sua vida. Procure o Fernando, procure o Marcos, procure o Anderson, procure a Miriam, procure a Jéssica. Eu moro neles, eles são minha igreja, eles são meu corpo. Velho, e o pecado tira essa beleza de nós. Deus não pode atuar. Martinho Lutero disse isso, nós somos os dedos de Deus. Deus perde movimento quando a igreja vive em pecado. E vamos falar de nós pastores, cara. Se isso é uma realidade para você cristão, imagina para nós pastores, cara. Nós somos uma manifestação adequada do caráter paterno de Deus, cara. Nós somos pastores do rebanho de Jesus, nós somos uma manifestação. Paulo disse isso, que se cumpra em mim o que resta das aflições de Cristo, para a edificação da sua igreja. Então, um pastor, uma pastora, um líder cristão, ele é uma aparição, uma manifestação adequada do caráter de Deus. E o nosso pecado tira essa beleza do mundo, cara. Então hoje
o mundo nos conhece por aquilo que proibimos e não por aquilo que praticamos, cara. O mundo conhece a igreja porque a igreja é contra o casamento gay, e deve ser, mas o mundo deveria conhecer a igreja por meio da beleza, da santidade de Deus em nós. Cara, não se prega mais sobre a beleza da santidade do Senhor. É meta, é palco, é show. Com a próxima conferência, é o David Leonardo, é o Thiago Brunet, é o pastor Anderson que vem. Qual o próximo evento? Quanto que é o evento? É 150, é 100, é 50? E, cara, a gente não fala mais sobre a beleza da santidade do Senhor. A gente não abre mais a Bíblia para ter uma pregação cristocêntrica que mexa com as estruturas da nossa vida. É tudo bem-estar, é tudo uma alegria falsa. Como que a gente pode estar feliz se a gente está administrando pecados? A nossa felicidade só está depois da santidade, não está antes dela. Não existe felicidade sem santidade, porque é a nossa santidade que nos deixa em paz com Deus. É a nossa santidade que nos dá a alegria da nossa salvação. Como que a gente pode estar feliz porque sentiu um arrepio no culto? A gente deve estar feliz porque os céus estão felizes conosco. Que Jesus está feliz conosco, porque a Trindade está feliz conosco, porque a nossa vida está pautada em amor à Bíblia, em amor à palavra de Deus. Às vezes eu entro nessa crise, oh meu Deus, será que eu nasci na geração errada? Como me dói, irmão. Como eu falei para você no início, eu sou pastor de cara tatuada, eu não deveria estar falando essas coisas, né? Eu deveria ser a favor de toda a modernização, mas não sou, não sou. As músicas hoje falam mais sobre nós, as músicas hoje falam mais como Deus nos ama, quando deveria também ser o contrário. As nossas músicas deveriam mostrar o quão nós amamos a Deus. Hoje nossas igrejas, os galpões das nossas igrejas estão lindos. Tem telão de LED, tem máquina de fumaça, tem luzes. E tudo bem com isso. Mas qual a qualidade do nosso estilo de vida quando essas coisas acabam? Porque a máquina de fumaça ela vai evaporar. Quando o culto terminar. E o que sobra? O que vai sobrar depois? Como que está a tua vida? Como que está a minha? Então sabe o que eu estou a favor? Igrejas com parede branca. Tirar o LED lá de cima. A gente pegar inários nas mãos. E cantar músicas cristocêntricas que resgatem um estilo de vida bíblico. Cada um voltar a comprar uma Bíblia. Suas canetinhas de marca-texto. Seus comentários. Uma Bíblia toda rasurada, usada, abusada. A gente voltar a amar as pequenas coisas. Sabe de uma coisa? Eu ainda peguei um último tempo que a gente amava os montes da vida. Deus fala no monte, fala na tua casa, fala no galpão da igreja, fala com você no carro, fala com você deitado, fala com você em pé. Mas o simples fato de há 20 anos atrás a gente amar ir para o monte orar, é que a gente também estava dizendo que a gente amava um compromisso com Deus. Não é que Deus não fala de qualquer maneira, Ele fala de qualquer maneira. Mas dá para ver, é nítido que a gente perdeu o temor. A gente perdeu o nosso nível de compromisso. Hoje nós somos uma geração que Deus existe para nós.
e não necessariamente que nós também existimos para Deus. Que Deus existe para nós, porque Ele não existe, porque aquilo que existe é criado, então Deus não foi criado, então Deus não existe, Ele é. Mas vamos colocar nesses termos. Deus existe para nós, amém. Mas nós também existimos para Deus. Nós existimos para dar uma resposta a Ele. Nós existimos para viver para a glória do Seu nome. Então hoje a gente modernizou tudo. E a gente está validando os homens e as mulheres de Deus pelo tanto de like, pelo tanto de livro que escreveu, ou pelo tanto de seguidores na rede social. Ah, o pastor Anderson não pode estar errado. Ele tem 150 mil no Facebook, 80 mil no YouTube. Ele tem aplicativo. Ele lidera 20 projetos sociais. Ele não. E você não tem mais parâmetro bíblico para dizer que eu posso estar errado. Então, eu decidi não me calar mais teologicamente. Não é que eu não considere os irmãos irmãos. Mas olha só, e isso eu quero já deixar claro para você. Eu só tenho um irmão onde a Bíblia possui toda a autoridade. Se para você a Bíblia não é a palavra de Deus, eu já vou adiantando para você. Eu não considero você meu irmão. A gente pode ser amigo, a gente pode ser colega. Irmão não. E eu cansei de ser diplomático. Eu cansei de fazer vistas grossas. Ah, deixe eu cuidar da minha igreja aqui em Brasília, deixe eu cuidar dos meus projetos. Não, eu sou pastor local e sou pastor global. Eu sou pastor da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não é a placa Vivo por Ti que eu pastoreio. A igreja é a igreja nacional do Senhor, a igreja invisível, a igreja universal do Senhor. O Brasil é a minha igreja. Também. A Vivo por Ti, que é a igreja que eu pastoreio, ela não existe na Bíblia. Eu não vou prestar conta dela. Ela não existe. O que existe é a igreja de Brasília, a igreja do Brasil. E eu já vou adiantando isso. Com todo zelo, amor, respeito. Mas Lutero falou algo assim, olha, se um cachorro ataca o seu dono quando ele é atacado, por que eu me calaria contra aqueles que atacam a Deus e o seu evangelho? E, irmão, os piores inimigos são os inimigos de dentro e não os inimigos de fora. Como eu disse no início, temos os inimigos de fora. Agenda esquerdista, revolucionária, desconstrutiva, marxista cultural, subvertendo todos os nossos valores. É inimigo social comum. Mas a gente tem um monte de inimigo dentro com carinha bonita, subvertendo a nossa fé. E talvez você não perceba hoje o dano, mas você só vai perceber a médio e longo prazo nas próximas gerações. Então, assim, eu quero aqui fazer um apelo a você. Compre uma Bíblia, ouça todo mundo, mas julgue todo mundo por meio das Sagradas Escrituras. E eu vou falar tudo aquilo que alguém pregar em nome do Senhor Jesus, sem reconhecer a Bíblia totalmente como a palavra de Deus para nós, eu vou me posicionar publicamente. E eu quero encerrar, porque eu falei que faria gancho entre a diferença do Judas da pregação do David Leonardo e o Judas da pregação do Gilberto Araújo. E ambos fazem parte dessa nova escola, que é a minha escola, que é a sua escola, que é a escola entre aqueles dos 30 anos aos 45, dos 25 aos 45, essa geração disruptiva
tecnológica atualizada que está atuando aí na nação. E começando pelo David Leonardo, toda vez eu me emociono quando vejo o vídeo dele. O que falta a um cara como David Leonardo é teologia. Por exemplo, se você concordar comigo, se você pegar um cara, sei lá, como David Leonardo, como Thiago Brunet, Felipe Valadão, sei lá, Lucinho Barreto, toda essa galera, você vai perceber que poucos de nós amam teologia bíblica. Então quase nunca você vê esses pastores lendo a história da nossa fé. Um livro, assim, ó, eu não vou pegar, eu não vou dizer uma teologia sistemática, pesada, entendeu? Mas, no mínimo, um Tim Keller, no mínimo, sei lá, será que esse pessoal já leu Spurgeon? Já leu Jonathan Edwards? Então, o desvio é porque há muitos elementos modernos e poucos elementos tradicionais. Então, misturou tudo, psicologia, coach, um pouco de evangelho, mas falta a profundidade histórica. Porque sem a leitura histórica, é o que eu sempre digo, olha, gente, os melhores pastores são os mortos. Então, para cada pastor vivo que você ouvir, você precisa ouvir 3 pastores mortos. Meu conselho maior para você: a cada pastor vivo, ouça 3 pastores mortos. Então, você vai ouvir o Lucinho Barreto? Amém. Mas ouça 3 mortos. Quanto mais morto tiver, melhor vai ser, porque não vai ter compromisso com o seu ego. Eu, Lucinho, alguém vai dizer, alguém vai evitar te chocar, te escandalizar, te confrontar, porque a gente quer que você compre o nosso produto, o nosso livro, nos siga. O pastor que já morreu, Charles Spurgeon, não está nem aí para você, porque ele está morto há mais de 200 anos. Então ele não tem nenhum compromisso com a sua felicidade. Então você vai ler e ele vai arrebentar você. Então a cada pastor vivo, 3 pastores mortos. Dever de casa. E a sua Bíblia do lado com as suas canetinhas. Então, o que falta a um David Leonardo da vida? Teologia. Ele é um evangelista. Hoje ele é o maior influenciador evangélico do mundo. Não sei se você sabe. Eu não sigo, eu não escuto as pregações dele, uma coisa ou outra. Essa fala dele de Judas, bem no início, né, que ele estava se projetando nacionalmente, a gente se falou umas 2 vezes pelo WhatsApp, parece ser um cara sério e tal, um cara de verdadeira piedade. Mas falta teologia histórica. E a questão do Judas, quando ele fala que ele queria ter encontrado Judas e dizer para Judas, olha, não se mate, porque o sangue que você vai trair irá te perdoar daqui a 3 dias. Mas no vídeo, se você for no YouTube para ouvir, coloca lá, David Leonardo Judas. Eu me emociono sempre. Porque eu vejo o seguinte, ele deixou claro no raciocínio dele que parece loucura, mas vou falar mesmo assim. Então é uma fala evangelística, do tipo assim, cara, eu quero encontrar o coração do pecador. Por que ele virou um boom? É porque, brother, David Leonardo conseguiu sintetizar uma pregação de 40, 50 minutos numa fala emocionada de 5, 10, 15 no máximo. Coisa que essa geração ama. Ela odeia a exposição total do evangelho. Então o cara consegue, né? Precisamos dar o mérito para ele, sintetizar, né? Uma complexidade numa fala emocional que toca o coração humano. O que é bom é que se as pessoas são salvas, uma hora as pessoas vão pedir alimento mais sólido. Então a emoção não vai ficar alimentando o cara para sempre. Então se o cara for verdadeiramente salvo por meio de uma pregação do David Leonardo, uma hora o cara vai ter que pegar um calibre grosso. Entendeu?
O cara vai se aprofundar biblicamente. E a gente entra no que Paulo disse, importante é que o evangelho seja pregado. Então, se a gente concorda ou discorda, o cara está dizendo que ele prega em nome do Senhor. Então, na fala dele sobre Judas, ele é hipotética, é romântica, é emocional. Ele não cria uma doutrina. É aqui, olha só, tática de interpretação da fala do pregador. Analise se o pregador está criando uma doutrina com a sua fala. Então, David Leonardo, ele não cria uma doutrina. Ele emociona o seu público através de uma possível interpretação do comportamento e do arrependimento de Judas. Tipo assim, olha, a Bíblia diz que o demônio entrou, que Satanás entrou em Judas. E Judas deixou de estar influenciado pelo mal e tomou noção do mal que tinha praticado. Agora já era tarde. Caiu a ficha e não poderia voltar atrás naquilo que decidiu ser, naquilo que decidiu fazer. Por que essa fala do Dave ela me emociona? Porque eu também interpreto que o Judas da fala dele sou eu e você. Aí ganha um sentido evangelístico o que o cara está dizendo. Não chega a ser uma heresia. É só uma forçação textual sugerindo que o arrependimento, que o remorso é arrependimento, mas remorso não é arrependimento. O escritor de Hebreus diz que aquela problemática de Jacó e Esaú, Deus quis encontrar lugar de arrependimento no coração e não achou. Então nem sempre remorso é arrependimento, nem sempre lágrima é metanoia, tá? Mas no final das contas, a fala do Dave é bonitinha. Eu me emociono, porque eu sou Judas. Você é Judas. Um Judas habita em mim, um Judas habita em ti. E aquilo é impactante demais, brother. Para mim aquilo é evangelho sintetizado. Olha, o sangue inocente que você traiu irá te perdoar daqui a 3 dias. Não se mate. E essa também é boa nova. Esse Deus que diz que você tem um débito com ele, pecado e pecador devem a Deus, pagou esse débito nele mesmo. Então, diante da tua traição, não precisa fazer justiça própria. Não precisa se matar. Ele é perdão. O que você deve a ele, ele pagou nele mesmo, morrendo na cruz do Calvário no teu lugar. O escrito de dívida que constava contra ti, ele cravou nele mesmo, na cruz do Calvário. Não se mate. Há perdão para você. Eu choro. Fui ouvir ontem, no hotel, novamente, essa fala do David, e chorei de novo. É simples, mas é forte. E olha só, por que eu digo que falta teologia a ele? Não tem aquela fala que ele disse que nós somos o centro do coração de Deus, não é isso? Olha só, eu estava lendo A Morte da Razão, de Franz Schaeffer, um grande teólogo e apologeta do século passado. É isso mesmo que o David disse, que nós somos, que o centro do evangelho é Jesus e nós somos o centro do coração de Jesus. É algo assim, né? Deu uma treta teológica, até o Augusto Nicodemos foi lá e falou, não, garoto, não tem nada a ver, isso que você falou, a gente não é centro do coração de Jesus. Se o David tivesse lido A Morte da Razão, ele poderia ter dito o que disse sem dizer como disse. Porque o que ele quis dizer em outras palavras, tentando ajudar o irmão, tá? Não põe a mão no fogo, não, mas me esforçando para entender o irmão. Ele está dizendo que nós somos importantes, que Deus nos julga importantes na cruz do Calvário, que o motivo do evangelho também é o amor que Deus tem pela sua criação. E isso também é evangelho. Olha só, tipo assim, que a gente é o centro do coração de Jesus? Não. Mas um pouco de teologia resolve esses deslizes.
Olha o que Franz Schaeffer disse em A Morte da Razão. Conhecemos, pois, algo deslumbrante a respeito do homem. Entre outras coisas, conhecemos a sua origem e quem ele é, criado à imagem de Deus. O homem é maravilhoso, não apenas quando é nascido de novo, como cristão, mas também pelo fato de tê-lo feito à sua própria imagem. O homem tem valor e dignidade em função daquilo que foi originalmente antes da queda. Estava, em algum tempo, fazendo uma série de preleções em Santa Bárbara quando me foi apresentado um rapaz viciado em drogas. Era um jovem de semblante delicado e expressivo, com cabelos longos e encaracolados, pés calçados em sandálias e trajando uma calça jeans. Ele assistiu a uma das preleções e confessou: "Isso é uma completa novidade para mim. Nunca tinha ouvido falar coisa igual a isso." Ele voltou na tarde seguinte e eu o saudei. Então ele olhou-me firmemente nos olhos e disse: "O Senhor me cumprimentou de maneira tocante. Por que me tratou assim?" Eu lhe respondi: "É porque eu sei quem você é. Sei que você foi criado à imagem de Deus." Em seguida, tivemos uma demorada e agradável conversa. Não podemos tratar as pessoas como seres humanos, não podemos vê-las no alto nível da verdadeira humanidade, a menos que conheçamos realmente sua origem, quem elas são. Deus diz ao homem quem o homem é. Deus nos declara que criou o homem à sua própria imagem. Portanto, o ser humano é algo maravilhoso. Deus, entretanto, nos diz algo a respeito do homem. Ele nos fala da queda. Isso introduz outro elemento que precisamos conhecer, a fim de entendermos o ser humano. Porque o homem é, ao mesmo tempo, criatura tão maravilhosa e tão degradada. Quem é o homem? Quem sou eu? Porque o homem pode realizar coisas que o tornam único. E, no entanto, porque ele é tão horrível? Por quê? A Bíblia diz que você é maravilhoso, porque você é feito à imagem de Deus e degradado em detrimento, ponto no espaço e no tempo da história. O ser humano caiu. Extraordinário. Em outras palavras, você é o centro do coração de Deus. Só que não. É isso aqui, eu acho, que o irmão estava tentando colocar e lhe faltou um pouco de teologia bíblica, de leitura robusta de vultos da história do cristianismo. Então, o ser humano é alguém maravilhoso. Mas chegar ao ponto de dizer que ele é o centro do coração, não, ele não é o centro do coração de Deus. E para encerrar, uma fala não semelhante ao do Dave, o pastor Gilberto Araújo, aqui de Brasília também, da minha terra, falou umas falas perigosas, vem falando umas falas perigosas nos últimos 3 anos. Ele falou recentemente que nós não podíamos julgar o destino eterno de Caim, nem de Saul, nem de Sansão, nem de Salomão, nem de Judas ou de Ananias e Safira. Eu peguei uma fala dele aqui, de uma postagem que ele fez, que diz o seguinte: o homem, em sua idolatria ministerial, julga-se demasiadamente importante para legislar entre os homens. Portanto, o homem nada mais é que uma criatura que desesperadamente necessitava de amor para continuar existindo, se movendo e progredindo. Porém, de alguma forma incompreensível, os mesmos anjos que se consubstancializaram de pureza desejaram para si a substância da glória, que entoaram e embriagaram-se com seus dons, acreditando nos aplausos que naturalmente seus talentos atraem, esquecendo-se
com facilidade que a maior glória que a criação recebeu de herança foi a titularidade de filho, mesmo possuindo natureza corruptível. Recebemos amorosamente o DNA da imagem e semelhança. E foi na superação da queda do homem que os restaurados pela graça, além de dominar sobre as aves do céu, os peixes do mar e os animais da terra, também adquiriram habilidades em dominar os desertos da vida e os abismos da alma, através dos frutos do Espírito. Se o saudoso e extraordinário apóstolo Paulo entregou um jovem a Satanás, não se alegrem com isso, pois quando Satanás pediu a alma de Pedro, igreja, entre aspas, Cristo Jesus não a deu. Antes, assumiu as incontáveis falhas de Pedro, igreja, entre aspas, até chegar ao dia perfeito. Quando um título apostólico embriaga o ser humano que saiu do gueto da vida, o cristianismo expressado se torna patológico, metodológico e esquisito, gerando um fenômeno antropológico como um cristianismo islâmico. Portanto, nenhum apóstolo, nenhum mestre, nenhum evangelista, nenhum pastor, nenhum profeta, nenhum anjo estão acima do amor. Vamos lá. Os metidos a inteligentes são perigosos. Um cara perigoso Ai, gente. Vitor Azevedo, perigoso. Porque ele introduz heresias em nome do amor. Ed René Kivitz, perigoso. Neil Barreto, perigoso, ao mesmo tempo que uma das referências nacionais. Eu, perigoso. Gilberto Araújo, perigoso. Por quê? Porque a gente mistura um monte de coisa, às vezes com coisa nenhuma. Então, olha só. Juntando as duas falas, que uma é não julgue o destino eterno de ninguém, e colocando todo o evangelho em contradição ao amor, olha só, ninguém está acima do amor. A mesma coisa ontem, mandaram um banner de um pastor do Rio de Janeiro dizendo: entre a ética do evangelho e aquilo que está escrito, fique com a ética do evangelho. Olha que loucura. O cara está colocando em contradição a ética do evangelho e a Bíblia como palavra de Deus. Como que tu pode entender a ética evangélica se a ética do evangelho não parte das Sagradas Escrituras? Então, olha só, isso para mim aqui é uma falácia, como eu disse no início da ministração. Eu percebi muitos pastores evangélicos, muitos líderes no nosso país, militando contra algumas questões das Sagradas Escrituras, ou forçando novas interpretações, colocando em contradição. Olha o que está acontecendo, não sei se você já percebeu. Os pastores modernos colocando em contradição Novo Testamento e Antigo Testamento, colocando em contradição Moisés e Jesus, colocando em contradição o tempo e a eternidade, colocando em contradição a Bíblia e a teologia. Então, é o dividir para conquistar. Então, olha só, quando eu vejo, irmão, amor demais, eu desconfio que existe amor nenhum. Porque onde tudo é tolerado, eu desconfio que há amor. Porque, olha só, esse mesmo Jesus que o pessoal está vendendo como um Deus amoroso, por exemplo, é o Deus que criou o inferno. Não sei se você já entendeu isso biblicamente, mas o inferno não é criação do diabo, o diabo não é atormentador do inferno. O inferno é obra de Jesus, o atormentador do inferno é o Cordeiro. Lá em Apocalipse fala que a ira do Cordeiro será derramada. Então, o diabo é criatura como eu e você, não manda em nada e nem ninguém. O diabo não vai atormentar ninguém na eternidade, pode ficar tranquilo. Quem vai atormentar você é Jesus. Jesus vai ser o atormentador dos anjos que viraram demônios e dos filhos da desobediência. Simples assim. Então, olha só, gente. Por favor. Eu vi de perto o pastor Gilberto Araújo pregar que Judas foi perdoado por causa do remorso das 30 moedas. E eu falei, eu rasguei 5 versículos só com essa declaração.
Porque, irmão, nenhuma verdade ou nenhuma revelação ela pode ser estabelecida em contradição a algo que já foi dito. Deus se revela? Sim. Deus continua se revelando. Mas essa revelação não contradiz o fundamento. Olha só, ele não revela mais escritos sagrados. Aquilo que Jesus vai revelar a você não é para estabelecer novas doutrinas, é para estabelecer novas práticas. Ok. Então, ele vai dar uma revelação pessoal a você daquilo que está escrito. Ok? Mas ele não vai revelar algo novo. Porque a revelação de algo novo que estão dizendo por aí está em contradição com aquilo que já foi dito, com aquilo que já foi estabelecido. Então, gente, olha só, não sabemos a fala foi: as Sagradas Escrituras não narram sobre o destino eterno de Caim, Saul, Sansão, Salomão, Judas, Ananias e Safira. E aqui eu não quero discutir sobre a narração do destino eterno de ninguém. A pergunta é de onde o pessoal está tirando a loucura que não faz com que a igreja seja edificada. Porque olha só, para mim o cara está administrando mais um BO e quer falar em nome do amor para que ninguém se levante para cobrar moralidade, mudança, transformação. Para mim isso aqui é falacioso. E esse aqui é o DNA dessa geração corrupta que quer viver como filho do diabo, abraçado com o diabo, na beira do inferno e voltar no culto domingo e ainda se reconhecer cristão. Para mim essa é a geração. E tá cheio de pastor anestesiador de povo que está caminhando para o inferno a larga escala. Essa é a questão. Porque olha só, irmão, se as escrituras não forem claras sobre a narração de destino eterno, e aqui não é conjectura de absolutamente nada, porque saber quem foi para o céu e para o inferno não muda a edificação da igreja do Senhor. Pelo contrário, a pregação é totalizante. Deus é amor, mas também é santo. Deus é santo e vai julgar o mundo. Então, para que eu quero saber para onde foi Ananias e Safira? Eu estou nem aí, não quero julgar para onde eles foram. Mas eu quero saber por que as pessoas estão falando que eu não deveria ter certeza do estilo de vida que nós levamos, quer em pecado, quer em santidade. Porque uma fala dessa, ela pode não ser herética a primeiro momento, mas ela tenta minar fronteiras absolutas de fé, para que na hora da gente, como Paulo, entregar a Satanás, na hora de Paulo falar como falou aos Coríntios, olha, se é beberrão, se é corrupto, nem comais com ele. João, o apóstolo do amor, em sua carta, dizendo, se eles não trazem em si a doutrina de Cristo, não saúdem eles, não dê a paz ao Senhor, nem receba eles na sua casa. Então, o evangelho é totalizante. Jesus é cordeiro e leão. Então, eu não posso dizer que Jesus é só leão, mas também não posso dizer que Jesus é só cordeiro. Jesus é cordeiro e leão. É totalizante. É amor e confronto. É acolhimento e transformação. É vinde a mim, mas também é ai de mim, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, irmão, eu prefiro um pastor como Silas Malafaia, que vai botar logo o facão em cima da mesa na primeira tacada, para depois eu descobrir o amor, mas eu entrei pela seriedade. Gente, eu estava lamentando esses dias, vendo rede social de alguns atletas islâmicos. Que vergonha, irmão. Eu, às vezes, tenho vergonha de ser evangélico. Um monte de cara frouxo, um monte de cara traidor, adúltero, vagabundo, usando a Bíblia, o evangelho, a boa fé das pessoas para tomar vantagem sexual, para manipular pessoas. E os islâmicos, irmão, com temor de Alá, aquela reverência, eu falei, meu Deus, quando que eu vou ver na tua igreja homens de verdade, homens santos, homens sérios? Mas é tudo uma vagabundagem sem fim, é tudo uma risadagem sem fim, e a gente não vê temor, a gente não vê mudança, a gente não vê cara sério, a gente não vê homens de Deus se levantando como verdadeiros influenciadores de vida.
É só como a carne é fraca, e nunca você vê um cara fazendo a diferença. Então parece que a igreja virou um reduto de vagabundo, quando a igreja deveria ser um reduto de avivalistas e morais também. Não é só avivalista do arrepio, do rodopio, do cair no poder. Pastor, tu crê em cair no poder? Creio, mas também creio no levantar no poder, para um novo estilo de vida. Então, irmão, quando amor para lá, amor para cá, graça para lá, graça para lá, eu desconfio é que não há graça nenhuma. Pelo contrário, há desgraça. Eu creio é que não há amor nenhum, porque onde se tolera tudo, tem tudo, menos amor. Porque o amor evangélico é doutrinal. Deixa eu falar algo para você. O amor de Deus não é apenas inclusivista. O amor de Deus é doutrinal. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então, Deus te ama, mas Deus te transforma. Isso é amor doutrinal. Então, o amor de Deus não te mantém como tu és. O amor de Deus transforma você. Então, olha só. A doutrina cristã sem amor é pecado. Mas o amor cristão sem a doutrina cristã é o inferno. Por isso que eu estou dizendo, um cara como Vitor Azevedo é perigoso teologicamente para os teus filhos. Porque essa falácia aí, irmão, olha só, que doideira. Um Ed René perigoso. Então fica de olho nos inteligentinhos, que é amor para lá, perdão para cá, tolerância para lá. Fica de olho, abre o teu olho, lê a história, lê os homens de Deus na história. Lê na Bíblia, não fica com esse papo aí, ai meu Deus, senti, ai meu Deus. Não, irmão. Não! Não! Mas deixa eu falar só de Caim e de Judas para a gente encerrar. E aqui eu não quero saber do destino eterno de ninguém, tá? Mas a galera estabelece uma falácia, uma narrativa, ao mesmo tempo que está ferindo um monte de versículo. Então, 1 João, capítulo 3... verso 11, está escrito: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Ponto. Então, um apóstolo do Cordeiro, um apóstolo de Jesus, que viveu, irmão, centenas de anos à frente do acontecimento de Gênesis. Há quantos anos? Quantas centenas de anos se passaram? Por entendimento bíblico da lei, da Torá, por entendimento espiritual, por revelação do Espírito, esse apóstolo do Cordeiro, que é um apóstolo do amor, disse que Caim era do maligno, por isso matou o irmão. E porque matou, suas obras eram más. Ponto final. Então aqui, nada mais falacioso que não podemos julgar o destino eterno de Caim. E a Bíblia diz que o cara era do maligno. E por isso matou o irmão. E as suas obras eram más. Ponto final. Eu não preciso discutir para onde Judas foi. Mas eu preciso ter claro o seguinte: ninguém que viver uma vida de obediência a Deus será encontrado no inferno. E ninguém que viver uma vida infernal será encontrada no céu. A não ser que o Senhor, em sua soberania, faça isso aos 49 do segundo tempo. Aqui não devemos discutir quem foi e quem deixou de ser. Mas também não podemos discutir quem foi e quem deixou de ser. Quem foi ou quem deixou de ir. Porque olha só, ninguém quer afirmar quem foi. Mas também você não pode afirmar quem não foi para justificar a safadeza que você está vivendo. Olha, ninguém sabe para onde Caim foi, não julgueis. Para de safadeza. Ao mesmo tempo que eu não posso julgar quem foi para a eternidade com Deus, você não pode julgar quem não foi. Então, por que não prega para todo mundo parar de safadeza e santificar? Por que não prega para todo mundo viver o Evangelho?
Por que fica recortando? Porque tem a turma do não julgueis e tem a turma do julgueis. Tem a turma que enche o inferno de gente. Mas tem a turma que quer encher o céu de gente que não nasceu de novo, macho. Eu posso não julgar você, mas posso julgar as suas obras. Se as suas obras são do maligno, eu posso afirmar que você é do maligno. Eu não posso julgar sua eternidade, mas eu posso julgar seu estilo de vida. Simples assim, ok? Agora, irmão, forçar a barra que Judas foi salvo pelas 30 moedas é de lascar, irmão. É de lascar. É brincadeira não, irmão. Assim, ó, se forçar a Bíblia para dizer que Judas foi perdoado e está no céu, é uma sacanagem sem precedente. É brincadeira. Eu vou começar com as palavras de Jesus. Em Mateus capítulo 26. Verso 22, está escrito: E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai. Como acerca dele está escrito: Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se ele não tivesse nascido. Vamos lá, gente. Jesus Cristo disse: o Filho do Homem vai ser traído. Mas seria melhor que o seu traidor não tivesse nascido. Jesus disse. Me lembrei de uma outra fala de Jesus na oração sacerdotal de Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 7. Agora já tem... verso 6. Manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe deis as palavras que tu me deste, e eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Gente, Jesus, o Deus do amor, disse: nenhum que me desse se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, se o filho da perdição está salvo, que diabo é o significado etimológico da palavra perdição? Se perdição é estar perdido, o perdido não foi achado. Se o perdido não foi achado, o perdido não é salvo. Qual a dificuldade? Por que estuprar, violentar o texto bíblico para justificar o injustificável? Criar o absurdo. Então, diferentemente do David Leonard, isso aqui é herético, porque cria doutrina, cria absolutos, cria novos comportamentos e procedimentos na fé que, ao invés de questionar a transformação do povo de Deus, passa a tolerar o intolerável. Se Judas foi perdoado, tô bem na fita.
A surra que eu dei na minha esposa não é tão grave. Minhas 4 amantes não é tão grave assim. Se Judas, o traidor do Cordeiro de Deus, tá salvo? Aleluia! Vamos viver o inferno porque todo mundo vai para o céu. É isso. Atos 1. Verso 16. Homens irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu lugar. Ou seja, Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos, narra o posicionamento de Pedro e de todos os outros apóstolos e irmãos que estavam ali reunidos, fazem uso de uma profecia nos Salmos de Davi sobre o traidor do Messias. Então, além de fatos históricos vigentes, as escrituras sagradas previam, profetizavam e determinavam, configuravam sobre o filho da perdição. Então, gente, Judas está no céu? Jesus Cristo. Mateus 27. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-se, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-los no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de moleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje de campo de sangue. Então se realizou a profecia do profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Deus avaliaram. Quando eu escutei que Judas foi perdoado por meio disso aqui, a colocação foi que nós devíamos perdoar sempre as pessoas, porque diante do arrependimento de Judas, quem não aceitou seu arrependimento foi comparado com a igreja que não é graciosa e mata os arrependidos. Então a colocação foi que Jesus é um cabeça glorioso e a igreja um corpo não glorioso. E a igreja deveria ser como um cabeça, disposto sempre a perdoar. Sendo que Jesus, em João 17, disse que ele era o filho da perdição. Em Mateus capítulo 26, disse que seria melhor ele não tivesse nascido. Então, olha só. Não existe perdão para um pecado que nem Deus em sua trindade perdoou, gente. Qual a dificuldade de unir os textos bíblicos e chegar à conclusão? Por que eu tenho que forçar o texto dizendo que essa lágrima de arrependimento vai violentar mais de 5 textos bíblicos e falas determinantes do próprio Senhor Jesus? Dizendo que Judas é o filho da perdição. Ele tem o seu destino eterno profetizado pelos profetas e pelos salmistas. É sem nexo. É injusto com as futuras gerações. Criar uma teologia de favorecimento ao ego, ao pecado, à tolerância, violentando absolutos.
que não foram celebrados pelos profetas. Mas o que está acontecendo? Para eu começar a encerrar. Paulo disse a Timóteo, em sua segunda carta, capítulo 4, que... Vou ler aqui para você. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Irmão, a cada domingo que eu prego, eu saio do púlpito pedindo perdão a Deus porque falei de mim. Pregador não tem que falar de si, irmão. Não tem esse negócio de ninguém subir em púlpito para dar testemunho que foi pistoleiro, matador, adúltero. Irmão, é para subir no púlpito e pregar a palavra. Então não tem domingo, irmão, que eu fico ruim comigo mesmo, dizendo, meu Deus, falei de mim, falei do meu casamento, falei da minha vida, misturei a pregação da cruz com Anderson. Irmão, não é para eu subir num púlpito para falar como foi minha semana, para falar se briguei com a minha esposa, para falar nada de mim, se ganhei dinheiro, se perdi dinheiro. É para subir no púlpito e pegar a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? As questões básicas de fé. Não tem que ficar gourmetizando nada, moço. Não tem que ficar enfeitando pavão. É abrir a Bíblia e pregar o que está escrito. Não gostou? Que pecador vai gostar do que está escrito, macho? Que pecador vai gostar que o pregador abra a Bíblia e fale somente o que está escrito? Ninguém. Ninguém quer, nem eu, nem você. Eu quero que o pregador diga que mesmo adúltero está tudo bem, que mesmo mentindo, roubando, ferindo Deus, está tudo ok, que vou para o céu, que sou santo, aleluia, e que Deus tem planos maravilhosos para mim. Pecador nenhum quer que a Bíblia seja aberta. Pecador nenhum quer que seus pecados sejam confrontados. Sã doutrina é feijão com arroz. O que a gente está fazendo? Gourmetizando. Feitando pavão. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Por que eu disse que o Vitor Azevedo é perigoso? Porque ele coça seu ouvido. Já pegou um cotonete depois que você sai do banho? Ouviu o inteligentinho do Ed Renekiewicz? Coceirinha, ó. Ai, que gostoso que ele tá falando, que eu sou amado, né? Tô batendo na minha esposa, mas o pastor tá falando que eu sou amado de Deus, que eu sou querido. Tô mentindo, tô roubando. Me desculpa o português, tô comendo todo mundo, tô dando para todo mundo. Ah, mas o pregador falou que a graça é uma pessoa, que essa pessoa me ama. Coceira no ouvido. Coceira no ouvido não é algo ruim, é algo bom. Sentindo coceira nos ouvidos. Segundo seus próprios desejos, está aqui. O que é isso? Eu quero que o pregador coce o meu ouvido de acordo com o meu desejo. O que é o meu desejo? Eu quero ser adúltero e continuar sendo crente. Eu quero, de vez em quando, ferir Deus, ofender o seu evangelho e sua santidade e continuar sendo considerado crente. Segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Ou seja, eu vou selecionar. Augusto Nicodemos, misericórdia. Hernan Dias Lopes, tá doido. Pastor Anderson, não, santão demais. É o Robocop de Jesus, é o perfeitão. Quero não. Eu quero amor, eu quero graça, bem-estar, eu quero coach, eu quero desenvolver meu desempenho, eu quero o pastor que diz que o meu pecado é erro. Que foi só um erro de percurso. É isso. Eles, verso 4, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltarão para os mitos.
Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Irmão, pergunta para você, tá? E aqui eu não estou entrando no mérito se o Vitor Azevedo é crente ou não, santo ou não. Tá? Que Deus o julgue. E me julgue e te julgue também. Mas tu é vagabundo. Tu é vagabundo. Sem caráter. Batedor de mulher. Traidor da tua namorada. Traidor da tua noiva. Traidor da tua esposa. Tu quer ouvir quem? Confrontando tua safadeza? O Anderson ou o Vitor Azevedo? Hã? Tu quer que eu coste teu ouvido? Eu vou te chamar de vagabundo. Eu vou dizer que adúlteros não herdam o reino dos céus. Eu vou dizer que tu vai pro inferno. Não vou dizer que tu é o centro do coração de nada. Eu não vou dizer que tu é amado porcaria nenhuma. Amada é a tua esposa, tua namorada, tua noiva que está sofrendo na tua mão, carniceiro. Porque onde a safadeza tá, a santidade de Deus não tá não, meu amigo. Onde a safadeza, a pilantragem tá, a bondade de Deus não está. E a misericórdia de Deus? Com quem está sofrendo na tua mão, vagabunda. Por que a gente não pensa na misericórdia naqueles que sofrem por causa da prática do teu pecado? Por que só tu merece misericórdia? E as vítimas do teu pecado não merecem misericórdia? Por que tu acha que tu merece amor e as vítimas do teu pecado não? Um monte de vagabundo dentro da igreja, transando com as filhas de Deus e jogando elas como se elas fossem chiclete mascado. O amor. Amor também, por aqueles que tu tá fazendo mal. E como um cristão não deveria, porque um cristão é um presente público. Um cristão, irmão, ele deve temer sendo um patrimônio público. Um cristão existe para fazer o bem, não para fazer o mal. Aí esse cristão que está fazendo mal quer ser alvo da misericórdia, e as pessoas que ele fez mal, como que fica? Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação a mim confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem irado, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém calá-los,
Homens que transtornam casas inteiras ensinando que não convém por torpe ganância. Não julgueis, e Paulo escreve a Tito dizendo, é necessário calar a boca desses homens. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Irmão, o texto aqui lindo, que o pastor seja irrepreensível. Hoje um monte de vagabundo pastor. Irrepreensível, marido de uma só mulher. Se não é marido de uma só mulher, já deixou, irmão. Já perdeu um fundamento de ser pastor. Gente, virou uma bagunça. Porque a gente não está seguindo simplesmente o que o Senhor nos recomendou pela sua santa palavra, pelas sagradas escrituras. Então, não espere de mim tolerância, no superficial, unidade. No fundamental, guerra. Pode esperar de mim treta. Boas tretas que protejam. Deixa eu falar um negócio pra você. Falei no vídeo mais cedo. Sua coragem ou sua covardia, sua vida em santidade ou a sua vida em pecado já está construindo a igreja que os seus netos terão. Eu estou chorando pelos seus netos. Eu não sei se você vai chorar pelos meus, mas eu estou chorando pelos seus. Eu quero ser o livro que o seu neto vai ler. Existia um pastor apaixonado pela glória de Deus, que tinha até a cara tatuada. E ele lê a minha vida para estabelecer a vida dele. Eu estou chorando pelos seus netos. E eu recomendo você a chorar pelos meus. Faça guerra contra você, contra o seu pecado, contra o seu ego e contra as nossas mentiras estruturais. Não tenha medo de se posicionar pela verdade. Minha igreja não está vivendo. Irmão, procure uma igreja perto da Bíblia e não perto da tua casa, nem perto da tua conveniência. Ah, mas ela não tem departamento infantil. Boa oportunidade você ajudar essa igreja a ter. Não busque uma igreja perto da tua casa. Não busque uma igreja perto da tua conveniência. Busque uma igreja perto da Bíblia, que crê que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus. Não vá para uma igreja pelo palco, pelo LED, pela calça moderna do pastor, pelas tatuagens, por nada. Vá para uma igreja onde a Bíblia é amada. Vá para uma igreja onde Deus é exaltado do início ao fim do culto. Irmão, já teve momentos aqui na minha igreja local que o louvor inteiro, imagina 60 pessoas numa equipe de louvor e todo mundo com safadeza moral. Irmão, eu desci todo mundo. Eu falei, eu vou envergonhar vocês. Não tem louvor nessa igreja aos domingos. Ficamos 2 meses sem louvor. Só subia, lia um salmo e olhe lá, ou chamava um tocador de violão convidado. Mas desceu todo mundo. Eu não sou pastor de gente safada, irmão. Eu não... Assim, ó, o que eu falei no início, quanto mais o tempo passa, mais eu santifico. Não é o contrário, eu não posso usar Jesus para pecar mais. Eu tenho que usar Jesus para pecar menos. Então eu não quero chegar na eternidade sendo um pastor tolerante com safadeza de seu ninguém, irmão. Vá ser safado onde você quiser. Eu não sei se é verdade, mas, por exemplo, tinha um líder de louvor que a esposa veio falar que estava fumando maconha. Eu fui confrontar e ele disse, não tem que me confrontar porque maconha é uma planta. Eu fui lá no Caio Fábio. Acho que não foi. Nem vou entrar no mérito. Mas também não duvido de mais nada. É tanto lunático. O que o Caio Fábio disse sobre a tua maconha? Que o que entra pela boca do homem não o contamina, mas o que sai. Aí eu falei bem assim, então faz o seguinte, seu vagabundo. Pega esse violão teu, desce desse palco, desce desse altar e vai fumar maconha com ele, com o diabo, onde você quiser. Mas você não fica nessa igreja com essa safadeza de tocar no louvor e fumar maconha, não. Vaza. Aí foi para Facebook, ai meu Deus, me expulsou da igreja. Entrego ao Satanás, vai fumar maconha com o diabo e o pastor liberal que você quiser. Eu não vou chegar na eternidade, irmão,
para Jesus dizer: por que tu passou pano a algo que eu não mandei tu passar? Irmão, eu quero, olha só, se eu for radical demais, você não perde nada. Mas se eu for liberal demais e você perder tudo, e eu na eternidade? Porque não adianta eu amaciar você se você vai ter que pagar o boleto diante de Jesus. Ah, e tem igreja que está dizendo que eu posso ser gay, praticar a homossexualidade e ser salvo. Ai, a igreja me aceitou. Do que adianta, coisa linda, a igreja aceitar se ela não é o Messias? Do que adianta ser aceito aqui e não ser aceito na eternidade? Porque olha só, tu não vai chegar lá na eternidade e dizer: olha, eu era da igreja do pastor Anderson, e daí? Ah, o pastor Anderson me aceitou, dizendo que eu podia fumar maconha e ser crente, que eu podia viver a homossexualidade e ser salvo. E Jesus vai dizer: problema teu e problema dele, nenhum dos dois entra. Então eu prefiro, irmão. Ah, pastor, tu é radical, prefiro. Vai perder nada, como disse o Ravenhill. Quando ele chegar na eternidade, Jesus não vai dizer: vou te condenar porque tu me levou a sério demais, mas o contrário eu não garanto. Ninguém que radicalizou com Jesus, irmão, perderá a salvação por causa de radicalismo. Mas o liberal, irmão, se perder, perde tudo. Então, liberal eu não quero ser. Então, esse papo, a Bíblia não é a palavra de Deus, eu prefiro crer até na capa. Porque se eu crer totalmente na Bíblia como palavra de Deus, eu não perdi nada. Mas se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus e seleciona o que você crê, e ela for a palavra de Deus, você está ferrado, irmão. Então eu prefiro não tirar nada. O que a história diz? O que os apóstolos disseram? O que está escrito? Então, eu vou querer ser um inteligentinho para imitar o Ed Renekiewicz no século XXI e negar 21 séculos de embasamento histórico da fé cristã só para lacrar, só para ficar bem com a cultura? Só para ser chamado de inteligentinho, revolucionário, desconstrutivo? Não, irmão. Então, se eu tiver errado e a Bíblia não for totalmente a palavra de Deus, e eu considerei que ela é totalmente a palavra de Deus, eu nada perdi. Agora, se eu afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus e ela for, você perdeu tudo no final. Aleluia. 2 horas de live. Obrigado. Eu precisava. Não foi apenas uma aula, mas foi um desabafo para trazer fundamento para a sua vida, tá bom? Amanhã pela manhã a gente vai ter 3 horas de imersão bíblica e teológica, chamado de Teologia Desatualizada. Então, se quiser aleluiar mais do que aleluiou hoje, esteja com a gente amanhã, de 9 da manhã a meio-dia. Eu vou deixar o link aqui para você. Cadê o link, Jesus? Espera aí. Deixa eu pegar o link aqui. Teologia desatualizada. A Bíblia tem que ser atualizada mesmo? É esse o papo aí? Ah, é sábado, gente. Desculpa, eu achando que hoje é sexta. Hoje é quinta. Então, sábado, das 9 da manhã ao meio-dia, nós teremos um evento teológico de 3 horas. Imersão em teologia bíblica sistemática, pesada. Então, se você quer se aprofundar mais, afiar seu cérebro, afiar seus dentes teológicos para não ficar na mão de nenhum larápio teológico mal intencionado, você precisa se aprofundar mais, tá bom? Para participar, você precisa se inscrever, tá? Nesse link aqui, acabei de postar ele e fixar o comentário. Mas se não entrar por aqui, vai no link na minha bio aqui no Instagram, clica lá, se inscreve. E eu te espero no sábado, das 9 da manhã ao meio-dia. Nos aprofundaremos biblicamente. Darei muita referência de leitura bíblica.
as teologias sistemáticas que eu leio, os livros teológicos que mudaram a minha vida, quais autores mudaram a minha vida. E o conselho, como eu disse, amanhã compra uma Bíblia grande, a maior que você puder, estudo, suas canetinhas marca-texto, e esse compromisso com você. A cada pastor vivo que você ouve, leia 3 pastores mortos. Então reserva parte do teu dinheiro mensal para compra de livros. Livros antigos, livros da história da nossa fé, de vultos, de homens de Deus que marcaram a história da nossa fé, para se aprofundar, tá bom? Então, obrigado por estar conosco nessa noite. Precisei desabafar e fundamentar a sua vida. Desculpa o choro aí no meio da live, descontrolado. É porque, gente, o Evangelho transformou minha vida. Jesus transformou minha vida. Eu não vou aceitar que ninguém o desonre. Eu sou o cachorro vira-lata de Deus. Tenho 4 cachorros. Se você mexer comigo, meus cachorros te mordem. E eu sou um vira-lata da fé e não vou deixar ninguém mexer com a Santa Igreja do Senhor, com as Sagradas Escrituras. O pau vai quebrar e a Igreja do Senhor, além das nossas estruturas e instituições, será honrado, será edificado em nome de Jesus, tá bom? Amo vocês, um beijo, façam a inscrição aí para o Teologia Desatualizada e a gente se vê no sábado aqui pela manhã. Vai ser no YouTube privado, onde eu vou interagir com vocês podem fazer perguntas, eu vou dar toda essa bibliografia, como eu disse, meus livros teológicos, minhas referências históricas de fé, e a gente vai ter 3 horas juntos ali, onde eu vou pregar, ensinar e também vou responder suas questões, suas dúvidas, tá bom? Um beijo. E essa live aqui vai ficar salva sim aqui no Instagram e também a minha equipe vai subir ela para o meu aplicativo, Anderson Silva Oficial, ou também no YouTube, tá bom? Beijo, amo vocês, tamo junto.